Olá, galera, tudo bem? Boa noite a todos. É, eu sou o professor Júnior, né? Vocês já devem me conhecer da aula de máquinas. E hoje eu estou aqui para a nossa aula de laboratório e de matemática. E nós vamos hoje falar sobre um componente eletrônico, né? Lá da nossa bancada e prática de laboratório, que é o famoso resistor. Muitos já devem ter ouvido falar em resistor, né? Mas é, cada componente eletrônico ele tem uma particularidade, né? Cada um tem uma função muito específica dentro da eletrônica de um modo geral. E a gente pode aqui afirmar que o resistor é um dos componentes mais importantes, primeiramente, no estudo inicial de área técnica. Sempre, todo e qualquer curso, quando você inicia curso técnico, né, você tem que entender bem como é que funcionam os resistores. Ele é um dos principais pilares do estudo de eletricidade. Por quê? Porque o resistor é o componente que fisicamente ele vai representar a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, como muitos já devem ter visto em outras aulas, né, é uma grandeza, né, uma propriedade elétrica, uma propriedade da eletricidade. E que coisa física, né? O que na prática eu consigo exemplificar o funcionamento da resistência? Aí a gente cai aqui justamente nos resistores. Então, com base nele, em vários tipos, né, a gente vai falar, alguns tipos de resistores, você vai perceber que cada um tem uma diferença, né? Cada um tem sempre uma coisinha diferente da outra. E aqui a gente vai falar de identificação e tolerância, né? O que vem a ser identificação? É você ler, medir quanto vale aquele resistor. Né? Lembrando que a resistência, né, tem uma unidade de medida em ohms. Então, os resistores também serão medidos em ohms. Para que a gente possa assim, ter uma grande referência do resistor em si, a gente vai precisar utilizar o que a gente vai chamar de tabela de cores. O que é tabela de cores? Bom, primeiramente, como é que é um resistor, né? Qual é o aspecto dele? Vamos passar aqui o nosso slide, eu vou te mostrar a tabela, que a gente vai falar dela agora, e o resistor em si, né? Ó, então vamos lá, vamos começar a rabiscar aqui. Seguinte, olha aqui a aparência, né, do resistor. Esse resistor aqui, ele é o famoso resistor de carbono. Resistor de carbono. O resistor de carbono, ele é o mais utilizado em placas eletrônicas. Tem outros? Tem. Tem um resistor chamado resistor de fio, que é diferente, né? O aspecto dele é diferente. É, é, existe também os resistores, esse que a gente está vendo aqui, é o famoso resistor de carbono de 4 faixas. Mas existe os de 5 faixas, que a gente vai ver depois isso aí com calma. Então, o aspecto físico dele, ele é minúsculo, né? Ele é bem pequenininho. Nas aulas de laboratório, né? Se a gente estivesse lá, a gente ia conseguir manuseá-lo, soldar, fazer medições, né? Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando com ele aqui mesmo. Então, esse nosso resistor, eu consigo identificar ele através das suas faixas. Tá aqui, ó. Que faixas, cada faixa de um resistor, ele vai representar um numeral, vai representar um valor. E de acordo com a posição dessa faixa, ele vai representar o valor daquele resistor. Então, se a gente pegar o conjunto dessas faixas todas, né? Lembrando, se você for observar, tá vendo aqui, ó, uma faixa de uma cor, uma faixa de outra cor, tá vendo lá? Ó, mais uma, mais outra. E aqui a gente pode perceber aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você percebe que algumas cores ela tem um distanciamento entre elas? Isso é à toa? Não. Isso tem um porquê. Qual é o porquê? Bom, olha lá para a nossa tabela e observa que
duas cores, olha aqui, ó, duas cores são as duas cores, primeiro, mais usadas em componentes eletrônicos dos resistores, que é o dourado e o prata. Muita gente chama de ouro, que é a mesma coisa, tá? Ouro e dourado é a mesma coisa. E essas duas faixas são os que a gente chama de faixa de tolerância. Lembra da tolerância que eu falei no início? Então, o que é uma faixa de tolerância? De acordo com a cor dessa faixa desse resistor, eu consigo calcular e medir até que valor esse resistor pode chegar, né? Então, quando eu tenho aqui para você, vamos imaginar, a tolerância é zero, né? Isso é uma frase muito comum, né, que se ouve. Significa o quê? Que a faixa de raiva daquele cara, a faixa de ódio daquele cidadão é zero, né? Ela não tem uma regularidade. Então, aqui a tolerância para nós vai ser a margem de valor, ou seja, a margem de valor ômico, de ohms, né? Que esse resistor pode trabalhar. Eu não posso trabalhar com um resistor onde o valor dele ultrapassa a sua tolerância. O que acontece? Ele provavelmente vai apresentar algum defeito. Ou uma faixa de tolerância que o valor dele é muito baixo, abaixo do seu menor valor de tolerância. Também esse componente não vai funcionar direito numa placa. Então, a faixa de tolerância é isso, é o intervalo entre o mínimo e o máximo em que aquele resistor pode trabalhar. E a primeira, a segunda e a terceira? Bom, o conjunto delas que vai me dar o valor daquele resistor. Bom, então, olha só, essa tabela aqui é uma tabela que eu preciso decorar, professor? Não, longe de mim, você não vai decorar nada aqui. Você vai consultar, tá? Essa tabela é uma tabela de consulta. Essa ordem aí de cores, eu também preciso decorar? Não, esquece decoreba. Você vai consultar, uma tabela de consulta. Então vamos nessa. Ó, eu tenho aqui, ó, preto, marrom, vermelho, laranja. São todas as cores possíveis que um resistor de carbono pode apresentar. Tá? São todas essas aqui. Então vamos nessa. Vamos fazer um exemplo com este resistor que está aqui na frente, tá? Esse aqui de exemplo. E aí a gente vai tentar se preparar para o exercício que vem já já. Então vamos lá. Essa primeira faixa, quem é a primeira e quem é a última, né? Porque esse resistor eu posso virar ele assim, né? Já pensou? Para um lado, para o outro. Mas aqui a gente percebe o seguinte, olha, você percebe que esta cor aqui é justamente uma das cores que eu citei, né? Isso aqui é um dourado, tá? É o ouro, o dourado. Então, se ele é dourado, percebe que ele não tem valor nem na primeira nem na segunda. Tá vendo aqui, ó? Não tem valor, zero. Mas ele tem tolerância, então significa que este dourado será quem? A minha quarta faixa. Percebe como é que funciona o negócio? Deixa eu apagar esse aqui, ó, para eu poder escrever aqui. Ó, então, se o meu dourado é a quarta faixa, então essa daqui vai ser a terceira, segunda e primeira. Correto? Então, o ideal é você posicionar a última faixa, porque sabendo onde está a última, eu já vou conseguir entender a ordem crescente dos números, né? Então, vamos lá. Ó, faixa 1, primeira faixa, olha aqui, ó, primeira faixa, vermelho, vale quanto? Vamos procurar. O vermelho vale 2. Então, vou escrever aqui do lado. Vamos lá. 2. Beleza. Segunda faixa, ó. Isso aqui é violeta, tá, pessoal? Ou roxo, tanto faz, tá? A mesma coisa. Ó, violeta, achei aqui, ó. Violeta na segunda faixa vale quanto? 7. Então, vamos lá. 7. E esse aqui, ó. Esse aqui é um marrom, beleza? Marrom. Marrom, na terceira faixa, essa faixa aqui, ó, 3, ela é uma faixa chamada fator multiplicador. O que significa isso? Será a quantidade de zeros que você vai incluir na sua montagem numérica. Então, vamos imaginar que essa cor aqui não seja marrom, ela seja preta. Preto. Então tá aqui, ó, preto. Quantos zeros eu vou acrescentar? Nenhum. Ó, um zero. O zero que está aqui não é para você colocar o zero, é para dizer para não colocar zero nenhum, tá?
Bom, mas como é marrom, a terceira faixa, ó, marrom, ó, eu tenho que colocar 1, 0. Então lá vou eu, ó, 1, 0. Pronto, coloquei 1, 0. Se fosse 2, 2 zeros. Se fosse 3, 3 zeros. E assim vai. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou juntar todos os três números. Então, aqui eu tenho quem? 270 ohms. 270 ohms. E qual é a faixa de tolerância desse resistor? Né, o dourado? Ele é de mais ou menos 5%. E o que significa 5%? Significa o seguinte, que desses 270 ohms, 5% para baixo e 5% para cima desse valor vai ser a faixa de valor de resistência que esse resistor pode trabalhar. Entendido? Então, 270, nós vamos chamar esse 270 de valor nominal. O que é o valor nominal? É o valor de fábrica, né? É o valor de faixa desse componente. E qual é o valor medido? O valor medido vai ser o valor aonde eu vou utilizar lá meu medidor, né? Meu multiteste, meu multímetro, meu ohmímetro, para poder medir esse resistor. E 5% daquela tolerância significa que ele tem 5% de 270 para baixo e 5% de 270 para cima, e aí você encontra ali um intervalo de valores. Perfeito? Ao cálculo de tolerância, nós vamos fazer numa outra aula. O que nós vamos fazer aqui como exemplo agora? Vamos fazer 2 exemplos para a gente poder praticar, né? Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui um exemplo de um resistor já com as faixas desenhadas aqui, né? Escritas, digamos assim. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira e quarta. Beleza? Então, vamos lá. Laranja na primeira faixa. Amigo, vamos voltar. Laranja na primeira faixa vale 3. Então, vamos lá. Vale, caneta, vale 3. Laranja na segunda, vamos ver. Laranja na segunda faixa. Laranja na segunda faixa vale 3 também. Então, vamos lá. Laranja na terceira faixa também vale 3. Marrom na terceira faixa, laranja na segunda. Marrom na terceira vale 1. Não foi isso que a gente fez aqui? Ó? Não foi marrom aqui também? Ó, 1 na faixa multiplicadora. Ó. Então, eu vou acrescentar o que lá no lado do 3? Vou acrescentar um quê? 0. Cuidado para não escrever 1 aqui, tá, amigos? É 0. Qual número eu formei? 330 o quê? Ohms. E ouro na quarta faixa, que é o dourado, que é a mesma coisa, acabamos de ver lá no exemplo, né? Ele vale quanto? 5, mais ou menos 5%. Ok? Fácil de entender como é que faz a leitura do resistor? Então, vamos fazer de baixo. Vermelho, primeira, segunda, terceira e quarta. Vamos lá. Vermelho na primeira faixa, quem é? Vermelho é o 2. Então, vamos lá. 2 na primeira faixa. Cinza na segunda faixa. Vamos procurar o cinza. Cinza, cadê o cinza? Aqui, ó. Cinza na segunda, vale 8. Então, vamos voltar. Opa. Cinza na segunda faixa, vale 8. Ó o marrom de novo aparecendo aqui, ó. Já até decorei, é 0, não é? Então, 0. Então, qual é o valor desse componente? 280 ohms. E olha, agora mudou, ó, é prata a tolerância dele. Vamos ver lá, ó, prata, quanto que ele tem de tolerância? Mais ou menos 10%. Então, aqui, amigo, tem uma diferença. Sabe por quê? Porque se eu tenho agora uma tolerância de 10%, você concorda que agora eu vou ter uma margem maior de tolerância desse componente? Então, eu posso dizer que os componentes que têm prata na quarta faixa são componentes que têm uma margem de valores de resistência bem maior, porque eu posso trabalhar com valores num período, né, numa faixa etária
bem maior. E o de 5% menor. Perfeito? Ok até aí? Bom, fizemos 2 exemplos. E o que você vai fazer aí para você já fazer a primeira tarefa da aula de hoje, para você entregar lá na sala de aula, é o seguinte, ó. Deixei aí 3 exemplos, tá? Para você exercitar. Você vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Identificar o componente. Olhar lá na tabela de cores. Essa tabela de cores você encontra em qualquer lugar na internet. Pode botar no Google, você põe assim, ó, tabela de cores de resistores. Só isso. Vai aparecer essa tabela, milhões. Você pode baixar o que você quiser, pode consultar o que você quiser, que todas são iguais, tá? Pode ficar tranquilo. Então, temos aí A, B e C, beleza? Tenta fazer, tá? Com tranquilidade. Coloca esses resultados lá na nossa plataforma. Eu vou criar uma atividade, tá? Com esse vídeo. E nessa atividade você coloca lá as suas respostas. Beleza? Meus amigos, ó, mais uma vez aí agradecendo a atenção de todos. Boa noite para todo mundo. Vamos para os exercícios que vou lá ficar comentando com eles lá, beleza? Aquele abraço e ó, valeu!